Shitashta Kamaditaram Kripa Maitam Charanam Prabhu Vinde Namaste Charanam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasam Dami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir. Então, pela misericórdia de Shri Guru Gauranga, pela misericórdia especial de Shri Narottam Das Thakur, cujo divino Tirobhava Maha Mahotsava acontece hoje no calendário Gaudiya Vaishnava, estamos lendo Srila Sanatana Goswami Pad Brihad Bhagavatamrita, primeiro capítulo, que se chama, se lembra do primeiro capítulo? Se chama Vairagya. Nesse capítulo, esse capítulo se chama Vairagya, porque nesse capítulo vai ser narrada, vai ser revelada a Vairagya de grandes almas, inclusive Parikshit Maharaj, né? O Brahmana de Pragjyotisha-pura e Shri Gopakumar. Porque se você não pratica Vairagya, Vairagya, sem apego, vai conta sem ansiedade, Vairagya sem raga, sem apego mundano. Então, se você não pratica o desapegar-se dos objetos sentidos, na intenção de desfrutar desses objetos sentidos, então você nunca vai conseguir trilhar o caminho de Bhakti, né? Vairagya não é Bhakti, mas você tem que praticar Vairagya para alcançar Bhakti, né? Dhyana e Vairagya, né? Então, nós até aqui nós estamos fazendo uma grande recapitulação da obra, que já está no segundo capítulo, e nós vimos como tudo começa com Janamejaya, que é discípulo de Jaimini Rishi. Jaimini Rishi é um dos Sapta Rishis, um dos 7 Rishis que mantém a consciência espiritual de todo o cosmos. Isso é muito importante. Angira Rishi, Jaimini Rishi, Pulaistya Rishi, né? Todas personalidades muito sábias. Então, Janamejaya se aproxima do seu mestre espiritual Jaimini Rishi e pede para ele relatar ou renarrar ou repetir o diálogo que ele ouve entre e sua mãe, o Taradeva, né? E esse diálogo acontece depois que Parikshit Maharaj ouve o Srimad Bhagavatam de Shri Shukadeva Goswami, né? Então alguém pode perguntar, mas como é isso? Se ele não foi amaldiçoado pelo menino Brahmana a morrer dentro de 7 dias, picado pela serpente Takshaka, como é possível que ele tenha falado alguma coisa com a sua mãe depois de se inspirar em 7 dias? É uma pergunta que está aqui, que Srila Sanatana Goswami ele coloca essa pergunta e ele dá a resposta, né? Como é possível isso, né? Se o 7º dia já acabou e a serpente Takshaka está pronta para dar uma picada em Parikshit Maharaj e assim ele abandonar o corpo, como é possível que ele vai narrar essa obra gigantesca, essa história cheia de... né? Então como é possível? Srila Gurudeva, Srila Sanatana Goswami explica Tava Katam Mitam Tapta Jivanam. Ele explica que se você ouve Harikatha de um devoto puro, você se torna Amrita, né? Você saboreia Amrita, você saboreia o néctar, e você também se torna Amrita, você se torna imortal, Amara, né? E aí uma das bênçãos de quem ouve Harikatha é que o tempo, a dimensão do tempo muda. Então, Parikshit Maharaj, no 7º dia,
ele teve a oportunidade de ainda conversar com sua mãe, e aquele 7º dia, as 24 horas daquele 7º dia, se expandiram pela misericórdia de Harikata. Então esses são os segredos místicos do Srimad Bhagavatam, a glória do Srimad Bhagavatam, e a glória daqueles que recebem Srimad Bhagavatam de grandes almas autorrealizadas, como Shukadeva Goswami e também como Jaimini Rishi, que agora vai contar para o neto de Uttaradevi, que é Janamejaya, vai repetir o conteúdo transcendental dessa belíssima conversa entre Parikshit Maharaj e Uttaramaya, Uttaradevi. Então, Parikshit Maharaj, ele também, no último fim de semana, ele estava explicando para a gente, logicamente estava falando com a mãe dele, que ele primeiro ia contar uma história, e depois ele ia dar para ela Tattva Siddhanta. Você lembra disso? Primeiro eu vou contar uma história. Assim como grandes pregadores, eles têm essa mesma tática. Eles contam uma história e depois eles tiram da história o conteúdo tático, que assim as pessoas, em geral, elas ficam encantadas pelas histórias. Então você tem o Mahabharata, você tem o Ramayana, os Itihasas, as grandes histórias védicas, que a pessoa vai lendo e automaticamente ela vai absorvendo filosofia. Então ele vai contar a história que em tempos antigos havia um pobre Brahman que não tinha conhecimento das escrituras. Ele era um Brahman, mas não tinha conhecimento das escrituras. E ele vivia em Pragjotishapura, que hoje fica perto de Guwahati, no estado de Assam. Esse é um estado onde Srila Bhakti Bhagavatam Goswami Maharaj vai pregar muito. Ele se concentrou muito em pregar a todos os habitantes de Assam. E ali a deusa Kamakya Devi, ou Durga Devi, outro nome de Durga Devi, ela é a regente dessa cidade, né? É a deidade adorável, vamos dizer assim, dos habitantes dessa cidade, de Pragjotishapura. E todo dia, esse Brahmana, pobre e ignorante, ele a adorava com muita fé, tendo desejo de grande riqueza e opulência. Então, ele estava adorando Kamakya Devi para ter como resultado da adoração riqueza e opulência. Mas a deusa Durga ficou satisfeita com a adoração dele e apareceu para ele em sonho e lhe deu um mantra, Gopal Mantra, de 10 sílabas, cuja deidade é Shri Madhan Gopal. Este mantra personifica uma potência imensa. Ao conceder este mantra ao Brahmana, a deusa lhe ensinou o processo de meditação no mantra e também falou sobre Niyas e outros rituais de adoração. Ela lhe disse que pelo poder deste mantra, apenas pelo poder desse mantra, ele alcançaria o serviço aos pés de lotos de Shri Madhan Gopal. Então o Brahmana ficou assim, né? Porque antes de Kamakya Devi aparecer em sonho para ele não tinha conhecimento de Shastra, então ele não sabia. Madhan Gopal se você vai analisar todo o Shastra, todos os Shastras vão dizer Gopal, Govinda Madhipurushamam Tamaham Bhajami. Todas as Upanishads, todos os Puranas, todos glorificam Madhan Gopal, mas ele não tinha nenhuma noção disso. Então quando ele ouviu essas instruções da deusa Kamakya Devi, ele ficou bastante assim impressionado, né? Por exemplo, ela ensinou, como Srila Gurudeva e Srila Sanatana Goswami mencionam no comentário a esse verso importantíssimo da história,
ele mencionou como você deve cantar os seus mantras. Né? Ou seja, como ela ensinou a esse Brahmana afortunado como cantar os mantras. Ela falou assim, ao conceder o mantra, a deusa também explicou ao Brahmana como é a meditação no mantra, dhyana, e também como deve ser feita a dedicação mental, a mental dedication of the body, a dedicação mental do nosso próprio corpo ao Senhor, Nyasa. Então, para você cantar seus Diksha mantras, você vai fazer meditação no mantra, você vai dedicar o seu corpo ao Senhor, você vai fazer mudra e você vai adorar também. Né? Vai adorar a deidade adorável do mantra. Como Shripada Sudadvaita Maharaj uma vez contou que ele foi visitar Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E quando ele entrou no quarto onde Srila Puri Maharaj estava, ele estava cantando Anik. Sabe? Anik. O Gurudeva diz que a gente não deve falar o nome Gayatri, porque esse nome é muito sagrado. Então ele nos ensina a falar, estava cantando o seu Anik, seus Diksha mantras. E aí ele ficou sentado ali esperando, cantando japa baixinho, e passaram 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Quase 1 hora e Srila Bhaktivinoda Puri Goswami cantando. Aí depois de um bom tempo, vamos dizer quase 1 hora, vamos dizer assim, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj prestou reverências, terminou de cantar, prestou reverências a Deus e deu um sorriso bem assim, especial, né, para Shripada Sudadvaita Maharaj. Então nesse passatempo que ele presenciou, fica demonstrado que quando você canta os seus mantras no patamar de Shuddha Bhakta, você vai estar cantando os seus mantras, você vai estar cantando Nam, e vai estar cantando os seus Diksha mantras, e você vai estar fazendo esse processo. Isso. Kama que a deve, isso é verdade. Isso mesmo. Então, ele pôde perceber, esse Maharaj pôde perceber que Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele estava meditando nos seus Diksha mantras, ele fez dhyana, ele fez nyasa, ele fez mudra, ele fez puja. Né? Então, para cada mantra, ele meditava a deidade adorada. Srimati Radhika, Gurudev, Gauranga Mahaprabhu, Madan Gopal, né? Radha Krishna. Como aqui Gurudeva fala, no Tantra chamado Krama Dipika, o Gopal Mantra de 10 sílabas, é explicado assim: Shangi Sotara Danta Shuru Vamashi Yug Dvityar Naha Shuli Sauri Banu Balanuja Dvayam Atakshara Chatuksham. Que na verdade esse mantra de 10 sílabas é para adoração a Shri Krishna, que é Gopijana Balaba, das gopas. Né? E no final desse volume também é revelado em sânscrito o Gopal Mantra. Mas é revelado em sânscrito. Você tem que estudar sânscrito para compreender. Esse é nosso desafio. Então assim começa essa história belíssima, né? Num verso só, na verdade são 35, 36, 37. Parikshit Maharaj, ele revela muitas coisas importantes sobre essa história que sempre devem ficar gravadas no coração. Pragjyotisapura, a cidade onde as pessoas adoram Kamakya Devi, que é uma manifestação de Durga Devi. E esse Brahmana adorava Durga Devi, Kamakya Devi, com muita fé.
Então ela ficou satisfeita de observar a fé daquele Brahmana e por isso ela resolveu lhe dar a verdadeira misericórdia. Então ela deu para ele Gopal Mantra. Então ela é Diksha Gurudeva de, né, esse Brahmana de Prajyoti Chaturya. Diksha Gurudeva. Ela ensina tudo que ele deve fazer para cantar o mantra 3 vezes ao dia. Tudo isso em sonho. Né? E depois... Peraí, deixa eu falar. Então, Shri Parikshit Maharaj continua contando para sua mãe que, seguindo a instrução de Devi, de Durga Devi, Kamakya Devi, o Brahmana absorveu-se na recitação do mantra. Enquanto ele cantava constantemente este mantra num lugar solitário, o seu desejo de riqueza desapareceu e ele ficou pacífico intimamente. Antes ele estava adorando com muita fé, mas o objeto que ele queria conseguir era a opulência material. Mas de repente, só pelo poder, o primeiro resultado da Shakti do mantra foi que o desejo que ele tinha de riqueza, cadê? É como se agora ele fosse uma outra pessoa. Mas esse Brahmana, o Parikshit Maharaj continua contando, ele não conhecia os princípios fundamentais da verdade absoluta. Vastu tatanabhigyo nyat sakinchit paralokikam sadhanam kilasadyam cha vartamanam amanyata. Que esse Brahmana ignorava os princípios fundamentais da verdade absoluta e por isso começou a pensar: além do cantar do mantra que Kamakya Devi me deu em sonho, deve haver alguma outra meta transcendental e algum outro processo para alcançá-la. Ele pensou assim, né? Alguma outra meta transcendental e algum outro processo para alcançá-la. Aí Srila Sanatana Goswami explica no comentário que o fato desse Brahma ser ignorante desses assuntos significa que ele não tinha noção da existência de alguma coisa superior ou inferior ao cantar do mantra. Ele não tinha noção de nada. Por isso ele pensou, além de cantar o mantra, é preciso haver um outro método de sadhana. E focalizando, me concentrando nessa prática, uma meta concomitante, eu poderia conquistar uma meta concomitante. Então ele estava especulando, né, porque ele não tinha noção de nada. O que significa que, embora inicialmente ele fosse indiferente a paralokika, as atividades transcendentais, agora, pelo poder daquele mantra, ele começou a desenvolver um interesse nas atividades transcendentais, nos assuntos transcendentais, embora a primeira manifestação do interesse fosse uma manifestação baseada na sua especulação, porque ele não tinha ouvido, não tinha Chakshu Shastra. Não entende? Chakshu Shastra. Ou seja, Chakshu Shastra significa assim, eu tenho 2 olhos, mas toda hora que eu olho para fora, eu vejo coisas mundanas e tenho desejos mundanos, porque eu sou uma alma condicionada. Mas assim, se eu sou treinado por um mestre espiritual fidedigno, os meus olhos se tornam Chakshu Shastra, os olhos do Shastra. Eu começo a ver as coisas pelos olhos do Shastra. A maneira como Shastra encara a realidade. Na verdade, Shastra revela a realidade. Na verdade, Shastra manifesta a realidade. Um shloka transcendental, ele é capaz de manifestar uma realidade suprema para você, como é o caso desses mantras que a gente canta todo dia, né? Mahamantra, Diksha Mantras. É o que nós vamos ver que acontece com o nosso querido Brahmana de Prajyoti Chaturya. E aí, Parikshit Maharaj continua contando que primeiro o Brahmana, o que tinha acontecido como resultado, você lembra? Primeiro o Brahmana
ele experimentou duas coisas. Logo quando ele começou a cantar, seguindo a instrução de Kamakhyadevi. O que foi? Que ele... E... porque ele deixou de ter desejos materiais, ele ficou em paz consigo mesmo. Né? Porque os desejos materiais é que perturbam a nossa mente. Né? Chama-se inveja. Né? Na verdade, a raiz do problema é a inveja. Né? Porque eu tenho inveja do outro. O outro tem alguma coisa que eu não tenho. A inveja original é a inveja de Krishna. Né? Eu olho para Krishna, na direção de Krishna, naquele momento que eu olho na direção... Perdão, em vez de eu olhar na direção de Krishna, por inveja eu olho na direção de Maya. Porque eu quero assumir a posição de Krishna. Eu quero deixar de lado a minha posição condicional como servo de Krishna para adotar uma posição deturpada de ser servido, né, pelas ilusões de Maya. Então, assim, mas aí quando eu me dou conta do erro cometido, quando eu faço akshepa, né, que é arrependimento, oh meu Deus do céu, oh Narayana, como é que eu fui fazer isso? Eu assumo a responsabilidade sobre o que eu fiz, como Sri Parish Maharaj. Ele foi amaldiçoado, ele poderia ter neutralizado a maldição porque ele é um rei muito poderoso, poderes místicos, ele tem tudo à disposição dele. Ele podia ter neutralizado e dividido, espalhado as reações pecaminosas por fazer isso, por gerações e gerações de familiares. Mas ele não. Eu assumo a responsabilidade. Eu ofendi Samika Rishi. Eu reconheço que eu ofendi Samika Rishi. Então o Gurudeva, ele fala, sabe, sobre se nós falando sobre tolerância, está tendo cantando sobre Samika, né? Ele falando sobre esse verso, o Gurudeva explica assim, que pode ser que alguém chegue para você e faça uma acusação para você, e aí você vai fazer uma análise retrospectiva da sua vida e você não vai ver nada daquilo que essa pessoa falou para você. Né? Sim. Não, ele chegou para mim e disse que eu sou um criminoso fascínora. Aí você pensa assim, bem, na história da minha vida, a não ser que eu estivesse muito doido, que de fato eu já estive várias vezes na minha vida, que estivesse no estado alterado de consciência, a não ser por isso, eu nunca matei ninguém, eu nunca usei uma arma, uma faca, nada. Mas aí Srila Gurudeva explica que se alguém falar isso para você, você fala, uma vida anterior eu devo ter sido o rei dos demônios. Então, se Krishna faz com que essa pessoa chegue até mim e fale tal coisa para mim, eu devo baixar a cabeça e reconhecer sim. Então, isso é praticar tolerância e humildade, né? E isso vem pela prática do sadhana. Então, como nós estamos vendo aqui, ele está praticando sadhana, ele é ignorante, e aí o que aconteceu? Logo em seguida, alguns dias depois, ele renunciou à sua vida familiar. O poder de receber, cortar o mantra diretamente de Shri Kamakhyadevi. Né? Aí ele começou a esmolar apenas para manter sua vida, subsistir, e começou a perambular por diferentes lugares de peregrinação, até que finalmente ele chegou a Ganga Sagar, que é a confluência da Ganga com o oceano, na Baía da Bengala. Lugar muito lindo. Saiu assim, a esmo, a deriva, né? Sem destino, né? E aí de repente ele chegou a Ganga Sagar. E às margens da Ganga, ele encontrou muitos brahmanas, a maioria deles casados.
que eram hábeis conhecedores de diversas ramificações de conhecimento, estavam praticando seus deveres religiosos. Aí, no comentário, Srila Gurudeva e Srila Sanatana Goswami fala sobre erudição, né? Porque a primeira experiência que o Brahma de Pragjyotisapura vai ter assim de contato com o transcendentalista vai ser aqui em Ganga Saga, às margens da Ganga, né? Quase chegando na confluência com o Oceano Índico, né? Na Baía da Bengala. E aí ele conheceu esses brahmanas muito eruditos, e por isso Srila Gurudeva e Srila Sanatana Goswami ele menciona quais são as 14 ramificações de conhecimento, né? Angani Vedas Chatwaro Mimamsa Nyaya Vistaraha Dharma Shastram Puranam Cha Vidyahi Etas Chaturdasha. 14. Gurudeva e Srila Vijnana Sakhavati Thakur na Gita, no comentário da Gita, primeiro verso, ele fala de 18 divisões de conhecimento. Aqui o verso fala de 14, que são os 4 Vedas e os Vedangas, né? Os Vedangas que são suplementares aos Vedas, que são Jyotish, Chanda, Kalpa, Yoga, Nirukta e Vyakarana, né? Vyakarana seria a gramática do sânscrito, Nirukta não tem nada a ver falar assim. Vyakarana é a gramática do sânscrito, Nirukta são os dicionários védicos, Chanda são as regras de métrica para a poesia sânscrita, Kalpa, neste caso, são todos os ensinamentos, todas as orientações para você praticar rituais, cerimônia de fogo. A Jyoti inclui a astrologia, a quiromancia, a fisiognomia, a fenologia, estudos do seu corpo físico e mental, né, do seu karma, né? Jyoti. E qual foi a outra? E Yoga, né, que é o Yoga Sutra de Patanjali, que é codificado por Patanjali, nos Yoga Sutras, né? Então esses são suplementos aos 4 Vedas. Aí você já tem aí quantos? Você tem 10, né? Os 4 Vedas originais, Samaveda, Rigveda, Atharvaveda e Yajurveda. Depois os Shadanga, ou os Vedangas, né? Depois você tem o Mimamsa, que é o estudo sistemático do significado dos Vedas, né? Aí você tem o Purva Mimamsa e o Tara Mimamsa, né? O Tara Mimamsa é Vedanta Sutra. Aí já seria o Tara Mimamsa seria um sétimo, que tem as 7 filosofias, né? As 6 filosofias, entre elas Mimamsa, mas Uttara Mimamsa seria a 7ª, que é Vedanta Sutra, que é a base filosófica do conhecimento transcendental. Aí depois Nyaya, que é o estudo da lógica, Dharma Shastras, que são os textos sagrados que tratam de Dharma, dos princípios religiosos, e os Puranas, que são as histórias védicas, né? E na Gita, Srila Gurudeva fala de 4 outras ramificações de conhecimento. Ele fala de Dano Shastra, que é o conhecimento sobre a arte da guerra. Aí seria um desses 4, não vou me lembrar os outros. Dano Shastra, não me lembro dos outros 3, mas a gente pode ver depois. Srimad Bhagavad Gita. Então, esses brahmanas, eles eram adeptos estritos da observância
de seus deveres religiosos e ocupacionais individuais. Então, seu Brahmana Dharma, né? Seu Varna Dharma, seu Ashram Dharma, eles seguiam à risca todas as regras que Shastra tem sobre Brahmana Dharma e Grihastha Ashram, né? Brahmana Varna Dharma e Ashram Dharma, né? A ocupação que está ligada à sua posição na sociedade e a ocupação que está ligada à sua etapa de vida, né? Como Grihastha, como chefe de família. E aí, este Brahmana de Pragjyotisapura, quando estava ali na companhia desses Brahmanas eruditos, ele ouviu como eles explicaram a respeito da necessidade dos ritos diários obrigatórios e dos rituais circunstanciais. Ele também ouviu sobre as atividades ritualísticas para a satisfação de desejos materiais e de como se obtém os reis celestiais como resultado dessas atividades. Então esses eram brahmanas, eram karma sadhus, não eram jnana sadhus, não eram bhakti sadhus. Eles eram karma e jnana sadhus, porque estavam falando de kama e karma. Aqui no comentário, Srila Sanatana Goswami Srila Gurudeva fala que eles ensinaram ao Brahmana de Pragjyotisapura a prática de Nitya Karma, que são os rituais diários obrigatórios. Depois, Naimitika Karma, que são os deveres circunstanciais. Certas circunstâncias específicas fazem com que nós precisemos tomar certas providências. Como quando nasce um filho, quando morre um ente querido. Então, tem algumas atividades que são realizadas, alguns rituais, né? Alguns samskaras são realizados para trazer auspícios para aquele serzinho que nasceu ou morreu, né? Ou que se casou, né? Então, Naimitika Karma, Kamya Karma, atividades frutivas, e também Swarga Sukha, a busca de Swarga Sukha, a felicidade de Swarga Loka. E aí os Brahmanas ficaram satisfeitos porque o Brahmana de Pragjyotisapura, porque ele estava tranquilo cantando seu mantra, ele era muito humilde, né? Ele tinha uma atitude muito humilde, ele ficava ouvindo. Mas ele, observando aquela fé que os Brahmanas tinham em seus rituais, e eles proclamavam essa fé assim, em votos solenes, ele também desenvolveu fé naqueles mesmos rituais. E ele também começou a praticar os mesmos rituais. Mas, honrando a ordem da deusa, Kamakya-devi, o Brahma continuou a cantar o seu Gopal Mantra todo dia, em lugar solitário. Embora continuasse a se ocupar naquelas atividades ritualísticas, Karma Kanda, não obstante, devido ao poder do mantra, o coração dele não estava contente. Ele sentia, não, eu canto o mantra e a sensação que eu tenho é uma, eu pratico essas atividades e a sensação que eu tenho é outra. É como se as duas atividades não se casassem. Finalmente, ele se desinteressou por aquilo e ele continuou a viagem e chegou em Kashi, Benares, the land of burning and learning. Eles falam assim, welcome to Benares, the land of burning and learning. A terra da erudição e da cremação, que é um lugar, eu acho que é o lugar que tem o maior número de crematórios do mundo, né? Que as pessoas sabem, está no Shastra, que se você abandona o corpo em Kashi, você alcança moksha. Tem sim. As pessoas não. Então, ele se encontrou com muitos sannyasis que provenientes de diferentes regiões da Índia. Esses sannyasis estavam sempre debatendo diversas explicações sobre a Dvaitavad, a teoria do monismo. Então amanhã a gente continua
essa história eletrizante que Shri Parishit Maharaj está contando para a mãe, né? Ele vai contar toda a história do Brahmana de Pajoshapura, que eventualmente vai se encontrar com Gopa Kumar em Braj, e por sua vez Gopa Kumar vai contar toda a sua história, e essa história chama-se Goloka Mahatmya. É nessa história que Gopa Kumar vai ser um instrumento de Krishna para que todos nós, pela inspiração divina de Srila Sanatana Goswami, conheçamos as glórias de Shri Goloka Vrindavan. Por isso que esse segundo canto do Brihad Bhagavatamrita chama-se Shri Goloka Mahatmya, né? As glórias de Goloka, né? Então assim a mãe continua essa eletrizante recapitulação da história de Gopa Kumar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Kartika Vrata Masa, Kartika Masa Vrata Ki Jai, Damodara Vrata Ki Jai, Shri Narottam Das Thakur, Chirabhava Mahotsava Ki Jai, Shri Prabhupada, Shri Gurudev Prastapam Ki Jai, Vanchakalpataram Vasham Kripa Sindhubhyo Vacha, Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri